Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Deus nos abençoe com a sua paz, que a luz de Jesus possa nos envolver nesta manhã e ao longo de todo o dia, que as bênçãos que viemos a recolher dessas nossas reflexões possam nos acompanhar ao longo do dia, nos amparando, nos inspirando, nos dando força aí para a caminhada. É uma alegria ver aqui os amigos, a Letícia, a Priscila, um grande abraço, querida. A Edna, a Andréia, aqui no Instagram, o pessoal aqui no Face também, a Amélia, a Geninha, o Nuno, lá de Portugal, um grande abraço, amigo Adice, enfim, todos que estão aí conosco, sejam bem-vindos e que possamos juntos partilhar desse pão do Evangelho e da doutrina espírita que tanto nos tem sustentado na caminhada. E a nossa migalha de hoje, o capítulo 8 do livro Migalha, já traz em si um título muito bonito e reflexivo: Ouro de Luz, nos convidando a repensar quais são efetivamente os mais preciosos valores ou tesouros da vida. Na matéria, por vezes, nos colocamos aí à busca, à caça dos tesouros que ornamentam a personalidade, que naturalmente tem o seu valor, tem a sua importância, os títulos, os recursos materiais, o alcance da nossa ação, o reconhecimento, isso vai ter o seu valor, mas muitas vezes nos perdemos nessa busca considerando esses ornamentos transitórios da personalidade como efetivamente os tesouros que viemos aqui buscar, quando no fundo a nossa proposta nessa jornada, como em todas as outras que viermos a percorrer nos caminhos do mundo e da matéria, a nossa grande proposta e meta é buscar o ouro da luz, o ouro de luz, luz do Espírito, luz que possa irradiar do nosso ser, ou pureza de espírito, de mente, de coração, que possa refletir com mais clareza a luz divina. Aliás, essa é a analogia muito bela que Emmanuel faz logo no capítulo 1 do seu livro Pensamento e Vida, quando nos diz que somos nós esse diamante a ser trabalhado pelos milênios para que um dia venhamos a ter a condição de refletir a glória divina. Então, essa é a nossa meta. Esse é o tesouro que buscamos de fato, o ouro provado pelo fogo, como nos está dito lá no Apocalipse, capítulo 3, o ouro que de fato nos enriquece é o ouro de luz. E então Emmanuel começa dizendo: todos nós, na viagem da evolução, estamos na mina do aperfeiçoamento. Então, interessante comparação com o que é a encarnação. É como se entrássemos numa mina, uma mina que às vezes está lá na escuridão, na profundidade, representando muitas vezes as restrições que a matéria impõe ao espírito, mas ao mesmo tempo a mina, com todas as dificuldades que ela traz, com a limitação que ela tem lá, a escuridão dos sentidos que a experiência física nos traz, a mina proporciona ao espírito, esse mineiro, o ouro que em verdade o enriquece, o ouro de luz que em verdade o ilumina. Então a gente precisa enxergar a encarnação com as restrições que ela traz, quando vamos entendendo a vida que se amplia para além dos simples sentidos físicos, a gente precisa entendê-la também como essa oportunidade valiosa de encontrarmos esse ouro, esses tesouros imperecíveis para o espírito. Trabalha e não te aflijas. Então aqui uma orientação bem simples, mas absolutamente importante, para que não percamos o foco na encarnação, para que consigamos manter a mente ocupada e por isso serena, com a percepção clara daquilo que são os propósitos maiores da vida. Trabalhar, ocupar a mente. É esse um dos maiores recursos de equilíbrio
e de harmonia que nós temos. Há até um ditado popular que nos diz que a mente vazia acaba se convertendo na oficina do diabo, entre aspas. Diabo, que é uma palavra grega, que no fundo representa aquilo que se opõe à lei divina, aquilo que se opõe ao equilíbrio, aquilo que se opõe à paz, à harmonia, à justiça, enfim. Quando não ocupamos a nossa mente com o trabalho, nesse sentido mais abrangente do que seja trabalhar, não apenas o trabalho profissional, com a remuneração que é devida, mas o trabalho no sentido de movimentação das potências da alma, de ocupação da mente naquilo que é nobre, naquilo que é útil, naquilo que é edificante. Sem isso, nós criamos campo e brecha para as influenciações perniciosas, de espíritos que por vezes não querem o nosso progresso, criamos brecha para as tentações, para as velhas tendências que insistem em retornar enquanto de fato não consolidarmos novos hábitos. Daí a importância de cultivar o trabalho como o maior elemento protetivo no que diz respeito às inquietações, às aflições. É de fato uma proteção à ocupação da mente naquilo que é luminoso, naquilo que é o bem. Por isso o apóstolo Paulo já dizia lá no livro Paulo Estevão que o trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações. E poderíamos ampliar contra as aflições, contra a inquietude. Quando fazemos a nossa parte, recebemos o salário da consciência tranquila. E quem cultiva, quem possui a consciência tranquila, sabe que Deus segue velando, que o amor rege a vida e por isso repousa nessa tranquilidade da confiança e da serenidade. Através do barro de nossos próprios instintos, ou seja, o barro dos nossos instintos, do cascalho das provas, da trituração da crítica e da água do suor e das lágrimas, é que recolheremos o ouro de luz da experiência. Então, o barro dos instintos, as nossas paixões, se bem trabalhadas, se bem modeladas, vão se convertendo também em instrumento de enriquecimento do espírito. É o que está lá na questão 907 do Livro dos Espíritos. Em si mesmas, elas não são ruins, o problema está no excesso, na falta do controle. Então, se eu aprendo a modelar esse barro dos instintos e das paixões e dar-lhe uma forma devida pela vontade, converto isso na obra preciosa da cerâmica, converto isso num barro, ou melhor, num vaso precioso para transportar a água da vida. O cascalho das provas, as provas com a sua dureza, com todo o peso que nos trazem, se soubermos bem aproveitá-las, analisá-las, encontraremos nesse cascalho mesmo os diamantes, o ouro, as pedras preciosas da experiência e do aprendizado. A trituração da crítica, o peso que muitas vezes vamos encontrar das críticas ferinas, da incompreensão, da ingratidão, se bem soubermos trabalhar essa energia que recebemos dos outros, que muitas vezes nos fere, saberemos convertê-la também, essa mesma energia, em instrumento, em motor de progresso para o espírito. Me recordo da própria orientação de Emmanuel para o Chico, acerca daqueles que o martelavam com as críticas, com a incompreensão. Ele dizia sempre: não te preocupes com isso, Chico, porque é o martelo que torna mais firme o prego. Se soubermos aproveitar as marteladas que haveremos de encontrar na convivência, nos desafios do dia a dia, saberemos estar cada vez mais firmes no caminho que nos cabe prosseguir. Agradeçamos, portanto, os adversários, aqueles que não nos compreendem, os espíritos que ainda buscam nos influenciar negativamente. Agradeçamos a eles, pois em verdade são professores que nos mantêm na linha, que nos mantêm atentos, vigilantes quanto ao rumo que nos cabe seguir. E por fim, por meio da água, do suor e das lágrimas, haveremos de progredir. O mesmo Chico nos dizia que todos nós progredimos desidratando, seja pelo suor, seja pelas lágrimas. Cada gota de suor ou de lágrima vertida no trabalho no bem se torna em verdade uma pérola de luz que ajuntamos aí no escrine do coração, nos tesouros do espírito.
Saibamos, portanto, aproveitar essa mina da encarnação com as restrições, com as dificuldades que nos impõem, mas também como recurso precioso para adquirirmos o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza do Espírito, o ouro de luz da experiência, da maturidade, da sabedoria e da virtude. Era essa a nossa reflexão de hoje. Que Jesus nos auxilie a encontrar em cada circunstância da vida, na trituração da crítica, no cascalho das provas, no barro dos instintos, que Jesus nos auxilie a extrair de tudo isso aquilo que de fato possa iluminar a nossa vida, o nosso coração e os nossos caminhos, como também os caminhos de outros. Então, nossa gratidão aqui a Giovana, que está aí sempre conosco, a Taniela, a Inês Cirilo, a Helena, o pessoal aqui no Instagram, Estelinha, que está aí sempre também, aqui no Facebook também o pessoal, sempre na ativa, a Djanira, a Dice, o Jorge, a Nadiane, enfim. Deus lhes abençoe a todos, um ótimo dia repleto de paz e desse ouro de luz a cada um de vocês. Sigamos firmes e confiantes com o Divino Amigo de todos os instantes. Muita paz e nos vemos amanhã.